Oi pessoal, aqui quem fala é o William, eu sou o técnico responsável pela cobrança do BNB e eu venho através desse tutorial ensinar os procedimentos, o passo a passo de como você vai começar a cobrança do início até o final, tá? Desde o cadastro do seu cliente, a emissão do título, o envio da remessa para o banco, o retorno e o processamento desse retorno, tá? Então, antes de mais nada, após a nossa instalação, a nossa configuração, eu deixo na área de trabalho esses três ícones que estão aqui, que é o Cobrança BNB, o Skyline e o Manual. Eu começo inicialmente pelo Manual para mostrar como é o manual que eu deixo com vocês. Então ele começa na página 3. Aqui, primeiro passo, né? A cobrança inicialmente eu divido a cobrança em 5 passos, tá? Os 3 primeiros passos é feito no dia que você emite o boleto, tá? Você vai emitir o boleto hoje, então você vai ter que fazer o cadastro do cliente, emitir o título, gerar uma remessa, enviar essa remessa para o banco. E aí por hoje termina. No outro dia você tem um passo 4 e 5, que é exatamente pegar o retorno do banco e processar esse retorno. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai clicar no ícone que está na área de trabalho, Cobrança BNB. Depois vai digitar o usuário super e a senha super. Depois vai aparecer um botãozinho aqui, um íconezinho com a empresa cedente, você vai clicar em OK. Depois em cliente, seguindo a numeração, tá? Se você prestar atenção, eu estou no número 4, vou subindo aqui número 5, depois eu vou clicar em inserir, e assim vai, 6, só uma observação. Depois de cada numeração, em alguns casos vai aparecer uma observação. Quando aparecer a observação, eu quero que você não trave, não pare aqui. Essa observação é para situações que estão atreladas à janelinha anterior, tá? Então, se você está no 6, você pula, vai para o 7, 8 e assim vai, seguindo a ordem do manual, tá bom? A observação sempre é falando sobre alguma questão sobre a janela anterior, certo? Mas assim, entrei aqui no manual para mostrar para você como que ele é, como que ele foi feito e a forma que ele foi desenvolvido, tá? Mas eu vou simular os 5 passos com você. Então vamos lá para a simulação. Deixa eu minimizar. Então, tudo começa com Cobrança BNB. Cliquei aqui no ícone Cobrança BNB. Ele vai aparecer aqui o usuário e senha. Eu vou colocar aqui o super como usuário e a senha também super. Tá? Clico OK. Ele vai me aparecer aqui a empresa, que no caso é a sua empresa, que vai aparecer o nomezinho aqui. Para aquelas empresas que têm mais de uma que emite o boleto, é aqui nessa hora que você vai optar por escolher entre a empresa 1 ou 2, tá? No nosso caso aqui só temos uma empresa. Então clico aqui OK. E já aqui em cima, se você prestar atenção, vai aparecer Sistema de Cobrança BNB/teste. Então no caso vai aparecer aqui BNB/ o nome da sua empresa. Então, 95% do que eu vou estar utilizando nesse sistema, vai estar no lado da direita na minha vertical. Então, primeiro, eu vou cadastrar o meu cliente. Eu clico aqui em cliente, tá? Não começo nenhum cadastro por cima, certo? Todo o cadastro é feito no botão inserir. Eu clico no botão inserir e ele vai abrir a janela que eu vou fazer o meu cadastro. Em momento algum você vai começar nenhum cadastro clicando aqui por cima, colocando os dados aqui em cima, tá certo? Então vou aqui, ó, em inserir, ele vai aparecer a janela aqui do cadastro de cliente. Se o meu cliente for pessoa física, o número vai ser o CPF. Se ele for jurídica, pessoa jurídica, eu vou colocar o CNPJ. Um exemplo aqui, eu vou colocar o CPF. Os campos que eu estou preenchendo são obrigatórios, tá certo?
Bem, nome, endereço, CEP, cidade, unidade federativa e o tipo da carteira são campos que são obrigatórios. Então, quero que você preste atenção no detalhezinho sobre o CEP. Quando eu coloco o CEP aqui, automaticamente ele vai ver qual é a agência mais próxima para ser a responsável pelo aquele título. Não necessariamente vai ser a sua agência. Ele vai procurar a agência mais próxima referente ao CEP, tá certo? Outro detalhe aqui no cadastro do cliente é o tipo da carteira. Eu tenho aqui algumas carteiras, tá? Mas você vai estar trabalhando no BNB hoje, trabalha com cobrança simples ou cobrança vinculada. Na cobrança simples, eu tenho um fichamento emitido pelo cliente, que é onde é a cobrança registrada e a impressão do boleto é feita por você. Você que vai imprimir o boleto na hora que você confeccioná-lo, salvar e for solicitar para a impressão. Já para aqueles clientes que têm uma negociação com o banco, a cobrança serve como garantia. Então, em vez de ser carteira 4, vai ser carteira 5, que é a cobrança vinculada, fichamento emitido pelo cliente. Ela só muda a natureza da cobrança. Em vez de ser registrada simples, ela é registrada vinculada. Então, ela está vinculada a alguma negociação com o banco. Essa vinculação, ela não permite que você faça alterações posteriores. No caso, se o seu título, o título que você fizer, for vinculado e você precisa lá na frente fazer uma alteração de vencimento ou fazer um pedido de baixa, você não vai conseguir fazer isso, porque esse título ele serve de garantia para o banco. Então, qualquer alteração que você precise fazer no título, você vai ter que solicitar o seu gerente através de e-mail, informando o nosso número, o nome do teu cliente, o valor e o vencimento, certo? Então, para a carteira cobrança vinculada, o título deixa de ser seu e passa a ser do banco. Então, a posse desse título é do banco. Ele é o detentor de fazer qualquer alteração naquele título. Então, nesse caso, você não mexe em nada nesse boleto, tá? Então, voltando para o exemplo padrão, que é a cobrança simples, deixa aqui cobrança simples e eu clico em salvar. Nunca aplicar, tá? Sempre salvar. Aqui, cadastrei aqui a empresa, tá? Fecho. E vou agora para títulos. Em títulos, mesma coisa, não começo nada por cima, tá? Toda inserção de dados, eu sempre clico no botão inserir, sempre aqui embaixo, tá? Nunca em cima, nunca vou começar aqui preenchendo esses campos, vou sempre aqui no botão inserir. Cliquei no botão inserir, ele vai aparecer incluir título. No campo seu número, eu vou colocar aqui o número da nota fiscal. Vou colocar aqui o número da minha nota fiscal. Continuando, clico aqui se o tipo do cliente é física ou jurídica. O código vai ser o CPF ou CNPJ. Eu clico no botão do lado e busco os meus clientes. Então, cliquei aqui no cliente que eu vou fazer o boleto para ele. Ele puxa os dados do cliente. Continuo, emissão, vencimento. No caso aqui eu vou colocar para 30 dias. Então, eu venho aqui em mês. Altero aqui para fevereiro. Coloquei aqui quantidade de parcelas. Se eu trabalhar com apenas um boleto único, então deixa aqui quantidade de parcelas uma só. E tanto faz eu colocar o valor da parcela ou o valor da nota fiscal. Tanto faz, é indiferente, tá? Agora, se você trabalha com parcelamento, você pode colocar aqui a quantidade de parcelas. Eu vou usar o exemplo de 4 parcelas. E vou colocar aqui o valor total da nota, R$ 1.500, tá? A periodicidade, ele é calculado aqui para parcelamentos. Então, se eu tiver aqui a periodicidade mensal, ele vai pegar, por exemplo, dividir 1.500 por 4. A primeira parcela, já coloquei o vencimento aqui para o dia 6/2. A segunda vai para o dia 6/3 e assim sucessivamente. Caso eu queira um período diferente, então eu colocarei aqui número de dias. Existem empresas
que trabalham com a cobrança de 15 em 15 dias, 7 em 7 dias, 21 em 21 dias, enfim. Fica a seu critério se vai ser mensal ou quantidade de dias. Eu vou usar aqui o exemplo 21 dias. Então coloquei aqui 21 dias. O parcelamento saiu, ele já automaticamente jogou aqui, ó, 4 parcelas de R$ 375, que vai dar um total de 1.500. Estando tudo preenchido, eu vou clicar em inserir. Mas antes, eu quero fazer uma observação. Caso você trabalhe com... Não tem nota fiscal no seu negócio, na sua empresa, você vai emitir um boleto avulso sem nota fiscal, não tem problema, o sistema também cabe essa possibilidade. Para isso, você vai aqui ter que colocar qualquer número aqui em seu número. Lembrando, seu número não pode ser repetido. Se você fizer um boleto para, vamos supor, para Maria, vai ser o boleto 1 para Maria. E aí tem um boleto para Pedro. Eu não posso usar o número 1 para Pedro. Vou ter que colocar 2. E assim vai, sucessivamente. Caso você acha que isso vai ser um pouco confuso, não tem problema. Você apaga, você tem que colocar um número aqui, porque senão o sistema não deixa. Ó, vou apagar aqui esse número e vou tentar inserir esse boleto. Ó, ele vai me informar que eu preciso colocar o seu número. Então, para esse exemplo, eu vou colocar aqui um número qualquer, o número 1. E aí eu vou clicar em inserir. Ele permite que eu entre no título e eu continue fazendo minhas alterações e inclusões nesse boleto. Então aqui ele vai aparecer com 3 orelhinhas, tá? Dados gerais, títulos e ocorrência. Então, dados gerais, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou aqui em título e aqui nessa tarja amarela que eu vou fazer minha alteração. Se eu trabalho com nota fiscal, então eu coloquei o número da minha nota fiscal, eu não vou mexer nessa tarja amarela. Vou deixar como está aqui. Como eu trabalhei com parcelamento, então se eu descer aqui a barra de rolagem, ó, ele vem para o título número 1, barra 2, título 3, título 3 e título 4. Se você prestar atenção, o vencimento também altera. Ó, 20 do 3, 27 do 2 e 6 do 2. Antes de salvar esse boleto, eu posso alterar o vencimento e o valor. Fica a meu critério. Vamos supor que eu tenho um boleto, um parcelamento, mas a primeira parcela eu quero dar um prazo maior do que os 21 dias. Então eu coloco na grande maioria, eu vou colocar os 21 dias para todos os boletos, com o vencimento certinho. E quando eu vim aqui, quando eu clicar em inserir, eu altero o vencimento desse primeiro título. Vamos supor que eu quero colocar para o dia, meu cliente pediu, eu acordei com ele para o dia 15. Então eu coloco aqui dia 15 e vou prosseguir. Quando eu clico em outro campo, ele pergunta se eu quero replicar para os demais títulos, como eu estou trabalhando com parcelamento. Nesse caso, não. Como eu falei aqui, seguindo o exemplo, eu estou com um título que todo o vencimento dele é para 21 dias, mas o primeiro boleto, meu cliente pediu para poder colocar o vencimento para o dia 15. Então eu venho aqui e digo que não. Então, se você prestar atenção, os demais continuam com 27, 20 do 3 e 10 do 4, seguindo o exemplo de 21 dias. Prazo protesto. No prazo protesto, eu deixei aqui o padrão que é 99, que é um código que eu digo para o sistema, eu digo para o banco que esse boleto não vai ser protestado automaticamente após o vencimento. Então, caso eu precise protestar algum boleto, eu tenho a opção de protestar automaticamente. Uma opção sua. Eu não quero eu quero que se passar de X dias esse título vá a protesto. Eu não quero me preocupar em estar procurando um boleto e colocar lá o valor, a data e fazer manualmente. Eu quero colocar lá, 3 dias, 5 dias, 7 dias, sei lá. A opção que você adota na sua empresa. Então, se você adotasse, vamos supor, 5 dias, é aqui no campo prazo protesto que você coloca o número 5. E a frase também, ele pergunta se eu quero replicar, vou dizer que não, tá? Então é aqui na mensagem que eu tiro essa mensagem sujeita a protesto após o vencimento e posso colocar lá
protestar após 5 dias do vencimento. É uma opção. Aproveitando aqui, eu posso colocar, vou fazer qualquer alteração, ele me pergunta, como eu estou trabalhando com parcelamento, então digo que sim. Então eu posso colocar na mensagem 2 e 3 algo referente a esse pedido, essa compra, esse serviço. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui referente à compra da nota fiscal número tal, referente ao produto tal, serviço feito na casa de fulano, enfim. Você coloca a informação que você quiser, ou então pode deixar em branco também, é a opção sua. Feliz Natal, né? A gente tá um bom carnaval aí, tá chegando o carnaval, né? Fica a seu critério. Outra observação nesse campo é os juros. Os juros que eu coloco por padrão é o 10% ao mês, que ao dia vai dar 0,333. Esse valor ele calcula já em reais. Então ele pega a parcela de R$ 375 reais e multiplica por 0,333% ao dia. E ele vai dar um produto de R$ 1,25. Nesse caso de juros. Já a multa ela permanece os 2%. Ok? Vou passar aqui para o outro campo, a ocorrência. A ocorrência é o histórico desse boleto. Tudo que acontecer sobre o boleto, ele vai estar descrito nessa orelhinha aqui, ocorrência. No caso, esse boleto não foi salvo ainda, então ele está em branco. Mas a partir do momento que eu salvar, ele vai estar com a ocorrência entrada normal. Então, se ele tiver com entrada normal, quer dizer que o título foi gerado, mas ainda não foi enviado para o banco, não foi registrado no banco. Então, cuidado nesse procedimento, tá? Eu peço que você preste bem atenção aos 5 passos para que sua cobrança ela possa ser gerada e registrada. Então, aqui, finalizando esse primeiro passo, eu vou salvar esses 4 boletos que eu fiz. Não vou clicar em aplicar, tá? Não utilize o botão aplicar. Utilize sempre o botão salvar. Cliquei aqui em salvar. Ele pede para confirmar, eu digo que sim. E ele gerou os 4 boletos. Se eu clicar aqui em buscar, tá aqui esses 4 boletos últimos aqui, ó. Boleto 1, 2, 3 e 4. Se eu abrir ele aqui, ó, pode ver que apareceu aqui a entrada normal. Ok? Deixa eu abandonar, porque eu só fui mostrar aqui. Um detalhe, deixa eu fazer um boleto e pedir para ele apagar o número, para vocês verem como que é. Então, aqui, busca aqui a empresa, emissão, vencimento, vou botar um vencimento qualquer, um valor qualquer também, R$100, clicar em inserir. Nesse caso aqui, eu não tenho nota fiscal e eu não quero também estar me preocupando com a numeração desse boleto. Então, vem aqui, ó, apaga o seu número e deixa o que o sistema vai gerar. Por exemplo, quando eu clicar em salvar, ó, ele me pergunta se ele quer que gere o código do seu número. Eu digo que sim. Ele gera o número dele, que não vai ser repetido, e eu clico em sim para confirmar esse título. Se eu clicar em buscar, ele vai aparecer lá embaixo o título com o número que ele gerou. Pronto, fecho aqui e agora eu vou imprimir esse boleto. Eu preciso imprimir para enviar para o meu cliente. Então eu venho aqui em cobrança, impressão de títulos, boleto pré-impresso, boleto já impresso de que não, clico em buscar e ele vai relacionar todos os boletos que não foram impressos, tá? Então, eu marcaria todos e clicaria em imprimir. Como é um teste, um exemplo, eu vou clicar no boleto. Você pode ver que se eu clicar nele, ele não marca. Então, eu tenho que selecionar o meu boleto e marcar. Seleciono o meu boleto e marco. Tá? Então, vou selecionar apenas um e vou clicar em imprimir. No momento que eu clico em imprimir, ele vai pegar a impressora padrão, tá? Esse sistema ele não salva em PDF. Se você precisar salvar em PDF, você vai ter que pedir ao suporte da sua empresa
que está ali um emulador de impressora. No caso aqui, vamos supor que eu estivesse aqui com a impressora qualquer, uma HP, uma Canon, uma Epson, e aí eu queira salvar em PDF. Eu vou clicar em impressora e vou procurar para ver se eu tenho algum emulador. No meu computador aqui eu tenho o Adobe PDF e tenho o Microsoft Print to PDF. Eu vou optar por esse emulador. Tá? Então cliquei aqui em OK e vou clicar em imprimir, que na verdade ele não vai imprimir, ele vai salvar. Então eu vou vou escolher o local para salvar esse arquivo. Vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho. Vou colocar aqui títulos. Títulos BNB. Título exemplo. Título exemplo. Então o título vai aparecer aqui, tá? O título está aqui. Você pode pegar isso aqui e enviar por e-mail para o teu cliente. E esse é o primeiro passo. Então, recapitulando, eu entrei no sistema de cobrança, fui em clientes, não comecei por cima, comecei aqui embaixo no botão inserir, cadastrei aqui os dados da minha empresa, lembrando que, ou se você for um cliente que trabalha só com apenas com a cobrança registrada, vai ser cobrança simples. Se você for um cliente que trabalha com cobrança vinculada, será vinculada a fichamento emitido pelo cliente, tá? Fiz o cadastro da minha empresa, do meu cliente. Vou agora para título. Não começo por cima também. Vou clicar no botão inserir e vou preencher os campos aqui do título que eu vou fazer para o meu cliente. Fechei. Esse é o primeiro passo. Agora,